Olá meninas, chegamos ao fim do mês de setembro, tivemos aulas muito bacanas e para encerrar o Setembro Amarelo, nós vamos falar hoje sobre a relação entre a depressão e a inteligência emocional com o psicanalista e life coach Daniel Fernandes. Não perca essa aula! Bom, olá pessoal, Daniel Fernandes falando aqui. Para você que ainda não me conhece, eu sou especialista em inteligência emocional, treinador comportamental e também atuo como terapeuta. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional, o poder da inteligência emocional, a importância dela para que a gente consiga construir uma vida com mais sentido, com mais propósito, equilíbrio mental, saúde mental. Nós estamos vivendo em um período onde nunca se falou tanto do poder, da importância da inteligência emocional e de ter equilíbrio mental e emocional para que a gente consiga viver bem. Porque nesses últimos anos, os índices de casos de ansiedade, por exemplo, aumentaram muito no mundo todo e principalmente no Brasil, os números de casos de depressão e, infelizmente, também aí os índices de suicídio. Nós estamos no Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é o mês de orientação, né, de prevenção, de combate aí ao suicídio. E o que há por detrás de tudo isso? O que há por detrás de uma pessoa que chega a esse ponto? Como prevenir, como ajudar alguém que precisa de ajuda, alguém que você ama, que você sabe que precisa da sua ajuda? Como ajudar essas pessoas? Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Antes eu quero agradecer a Sandra pelo convite, a coordenadora desse curso tão importante, tão especial, primeira-dama de Suzano, senhora Larissa, parabéns aí pelo brilhante trabalho que vocês sempre vêm fazendo aí com esse curso Promotoras Legais Populares. Bom, vamos começar definindo o que é inteligência emocional. Inteligência emocional, resumidamente falando, nada mais é do que a capacidade de compreender as minhas emoções e gerenciá-las. Entender o que eu sinto, entender por que eu sinto o que eu estou sentindo e ter habilidades ou ferramentas para gerenciar ou manipular essas emoções ao meu favor. Porque não existe emoção boa e emoção ruim, não existe emoções negativas e emoções positivas. Todas as emoções, ela têm um propósito positivo. Todas as emoções, elas servem para fazer algum bem para você. As emoções, elas surgem, elas são ativadas para gerar em nós mecanismos de defesa para garantir a nossa sobrevivência. O nosso cérebro, ele não foi programado para ter inteligência emocional. Ele não foi programado para ter equilíbrio, ele não foi programado para construir vida com propósito, para construir vida próspera. O nosso cérebro, ele é programado para garantir a nossa sobrevivência. E as emoções, elas são usadas também dentro desse propósito, que é garantir a nossa sobrevivência. Então, o seu cérebro, ele está programado para garantir que você permaneça vivo, que você permaneça viva. Então, qualquer coisa que aconteça que não esteja em congruência com esse propósito é porque existe alguma disfunção emocional, algum transtorno mental. E quando a gente fala de transtorno mental, nós estamos falando de doenças da mente, que também são chamadas aí de doença da alma. Que quando fala em transtorno mental, tem gente que já imagina logo alguém babando, rasgando dinheiro, né? Isso daí é num outro nível. Quando a gente fala de transtorno mental, o que são transtornos mentais? Ansiedade, depressão, por exemplo, são todas aí doenças que afetam a nossa mente. E quando eu tenho inteligência emocional, eu consigo usar todas as minhas emoções para o meu benefício. O que pode ser negativo ou positivo, como eu disse, é a forma como nós usamos a emoção. Porque a tristeza, ela não é um sentimento bom ou ruim. A tristeza é só tristeza. A alegria é só alegria. O medo é só medo. O problema é quando esses sentimentos, essas emoções, se manifestam fora do nosso controle e acabam gerando coisas ruins para a nossa vida. A tristeza, por exemplo. Quando nós estamos tristes, nós não ficamos mais introspectivos, mais pensativos, repensamos a vida, repensamos as nossas atitudes, e tudo isso pode ser usado para o nosso benefício, sim ou não? Agora, quando essa tristeza é desconhecida,
Quando eu estou triste, sem saber por que eu estou triste, sem ter clareza do que acionou, o gatilho que acionou esse sentimento em mim, sem ter certeza, convicção plena do que gerou essa emoção dentro de mim, aí eu vou lutar contra o desconhecido, eu vou lidar com o desconhecido. E isso foge do meu controle. Ninguém controla o desconhecido. E quando eu estou lidando com algo excessivo, e que eu não conheço a origem, não sei de onde veio, não sei por que está ali, então a tendência é que isso consuma a minha energia, a minha disposição, minha força de vontade, minha vitalidade. Então, inteligência emocional é ter a capacidade de compreender as suas emoções, em primeiro lugar. A primeira característica de uma pessoa que desenvolveu inteligência emocional é a autoconsciência, que é a capacidade de perceber a emoção e entender a emoção. Então, eu percebo a emoção que estou sentindo, entendo ela, sei por que estou sentindo ela, sei o que provocou ela e eu dou direção para ela. Eu dou direcionamento para ela. Então, é acionar as emoções que eu quero no contexto em que eu quiser e usar para o benefício que for melhor para mim. Resumidamente falando, isso é inteligência emocional. Eu posso compreender o que eu estou sentindo, eu posso gerenciar e direcionar o que eu estou sentindo. E ainda, quando tem inteligência emocional, um alto nível de inteligência emocional, quando eu desenvolvo um alto nível de inteligência emocional, eu aprendo a lidar com as minhas emoções e com as emoções dos outros e ainda consigo acionar a emoção que eu quero, a hora que eu quiser e no contexto que eu precisar. Isso não seria maravilhoso? Imagina como seria a sua vida se você tivesse essa habilidade. A capacidade de acionar sentimentos, emoções, a hora que você quiser. Acionar a raiva. A raiva é um sentimento bom também. Lembra? Não é bom ou ruim, né? Mas a raiva, ela pode produzir tanta coisa boa para a nossa vida que quando falo na raiva, quando falo em raiva, as pessoas já pensam em algo muito negativo, né? Mas a raiva, ela direcionada, ela no seu controle, ela serve para fazer você atingir objetivos. Ela serve para te levar a atingir metas. Quantas coisas na vida você não fez só de raiva? Só de raiva foi lá e fez. Só de raiva foi lá e conseguiu. Quantas vezes você estava lá na academia, malhando, sem disposição nenhuma, e daqui a pouco, na força do ódio, foi, né? Na força da raiva, foi. E conseguiu algo bom através da raiva. Então, o problema não é a raiva, o problema é o que eu faço com a raiva. O problema não é a tristeza, o problema é como eu lido com a tristeza. O problema não está em emoção nenhuma, e sim na maneira como eu lido com cada emoção. Só que nós não fomos ensinados a lidar com as nossas emoções. Nós somos ensinados a fazer equações. Nós somos ensinados a ler, escrever, nós somos ensinados a somar, multiplicar, dividir, entre outras coisas. Mas nós não fomos ensinados a lidar com as nossas emoções. Nós não fomos ensinados lá na nossa infância como gerenciar conflitos e dores emocionais. Então, a gente vai lidando com essas coisas de maneira inconsciente no piloto automático. E por isso que nós sofremos tanto. Quando nós não temos controle sobre a nossa vida emocional, isso gera um sofrimento gigantesco. Olha só como que surgem as emoções. As emoções, na verdade, elas são uma reação bioquímica. É uma reação bioquímica do seu organismo para te proteger. O que é o medo? O medo é os batimentos acelerados, adrenalina, noradrenalina liberada no sangue, pupilas dilatadas. Isso é o medo. O seu corpo preparando você para reagir. Para reagir, seja uma reação de fuga, uma reação de enfrentamento. Isso é a emoção. Só que a emoção, ela gera um sentimento. E os pensamentos também geram sentimentos. Funciona nas duas vias. Eu penso, esses pensamentos podem produzir emoções, essas emoções podem produzir sentimentos. Agora, a questão é, do que você tem alimentado a sua mente? Quais são os pensamentos que mais passam aí pela sua mente? Hoje, a gente vai falar aqui de maneira muito prática como você lidar com as emoções para que você desenvolva rapidamente, através de técnicas extremamente simples, como começar a assumir o controle da sua vida emocional, para que você possa se prevenir contra doenças emocionais, doenças mentais, transtornos que podem levar ao suicídio. Por exemplo, a depressão
A depressão é uma doença gravíssima, uma doença psiquiátrica, que precisa de tratamento terapêutico e muitas vezes, além do tratamento terapêutico, de um auxílio medicamentoso, às vezes precisa fazer a terapia com psicólogo e a terapia medicamentosa aí com psiquiatra. E o que causa a depressão? O que gera a depressão dentro de uma pessoa? O que faz uma pessoa chegar num nível tão profundo de depressão ao ponto de querer desistir da vida? Você sabia que as pessoas que cometeram suicídio ou pensam em suicídio, têm ideias suicidas, que estão em estado depressivo ao ponto de pensar nisso, elas nunca pensaram conscientemente em tirarem a sua própria vida? Na verdade, quando elas têm essas ideias suicidas, elas estão pensando em eliminar a dor e a angústia que elas têm dentro delas e elas não sabem lidar. Imagina uma tristeza profunda, uma angústia profunda, um desespero profundo, uma dor gigantesca dentro de você que você não sabe de onde vem, você não sabe por que ela está ali, você sabe explicar o que você sente, mas não sabe explicar por que você está sentindo, muito menos como isso foi parar ali. Isso é desesperador. E aí essas pessoas vão falar com amigos, com colegas, com pessoas mais próximas, e infelizmente a maioria das pessoas ainda não estão preparadas para lidar com isso. Não conseguem compreender. E aí, às vezes, vão dar pitaco, né? Vão dar palpites, vão fazer julgamentos, e isso vai aumentando ainda mais a angústia. A pessoa que antes era uma pessoa animada, entusiasmada, gostava de sair, gostava de ir para festa, para balada, estava sempre rodeado de amigos, de repente se tranca, não quer mais saber da vida. E, às vezes, a vida dessa pessoa, aparentemente, está maravilhosa, dentro daquilo que a maioria das pessoas consideram sucesso. Às vezes, essa pessoa tem sucesso profissional. Às vezes, essa pessoa tem um resultado financeiro melhor do que o da maioria das outras pessoas. Às vezes, essa pessoa tem reconhecimento, tem vantagens na vida que muitas outras pessoas não têm, e mesmo assim está angustiada, não vê prazer na vida. E tem outras pessoas que acabam olhando, e infelizmente ainda é assim. As pessoas estão se conscientizando mais disso, mas ainda está longe de ser o ideal. Poxa, como é que alguém, né, com tanto ou com tudo isso, não vê prazer na vida? Levanta disso daí, né? Sai dessa. Vai ser feliz, né? Como se fosse extremamente simples. A vida é tão bela, né? A vida é tão linda para você estar aí jogado, trancado. Vamos sair, vamos se divertir. É o mesmo que chegar numa pessoa que tem asma e falar, poxa, tem tanto ar no mundo, como é que você não consegue respirar? Não faz o menor sentido. Pois é, infelizmente as pessoas ainda não estão preparadas para lidar com as questões que envolvem a saúde emocional, a saúde mental, as doenças da alma, as doenças da mente. Por quê? Porque falta inteligência emocional. Quando eu tenho inteligência emocional, lembra que eu falei anteriormente? Eu não apenas sei lidar com as minhas emoções e sentimentos, mas eu também sei lidar com as emoções e sentimentos do outro. Lembra que a primeira característica é a autoconsciência, ou seja, eu reconheço as emoções em mim e eu também reconheço no outro. Eu sei identificar o que eu estou sentindo e também consigo identificar o que o outro estiver sentindo dentro de qualquer contexto. Gente, fala sério, isso não é uma habilidade poderosíssima? Isso não é uma habilidade fundamental? E desenvolvê-la é simples. Simples não quer dizer que seja a coisa mais fácil do mundo. Simples quer dizer que é possível. Simples quer dizer que qualquer pessoa consegue desenvolver. Simples quer dizer que está no seu alcance. Basta você entender e dedicar-se a aprimorar essa habilidade em você, por você e pelas pessoas que você ama. Sem inteligência emocional, você não vai estar preparado para ajudar alguém que precisa de suporte emocional, estando em um estado depressivo profundo, estando com ideia suicida. Até porque, sem inteligência emocional, você vai correr o risco de ser afetado negativamente pela emoção do outro e vai correr o risco ainda de fazer julgamentos e até acabar piorando, atrapalhando a situação do outro, ao invés de ajudar. Pouca gente sabe, mas o Brasil é o campeão em casos de ansiedade no mundo. Hoje, o Brasil é considerado, segundo a Organização Mundial da Saúde, o país mais ansioso do mundo. São Paulo, para você ter uma ideia, é a cidade do mundo, é a região do mundo com o maior número de doenças mentais, com o maior número de pessoas portadoras de algum transtorno mental, seja ansiedade
ou depressão. Nós estamos vivendo com as emoções à flor da pele. O fator da pandemia, o isolamento social, esse afastamento, lidar com algo totalmente novo, desconhecido e completamente fora do controle, ajudou a aumentar esses níveis, a aumentar esse quadro tão assustador de ansiedade no mundo. E para a gente resolver isso, para a gente sarar isso em nós e ajudar os outros, nós precisamos desenvolver competências emocionais. Nós precisamos desenvolver habilidade de lidar com as emoções. Você precisa conhecer o seu mundo mental. Se tem uma coisa que você deve se especializar, é na sua mente. Você tem que ser especialista em você. As pessoas se especializam em tantas coisas. Tem gente que se especializa em processos. Tem gente que se especializa em liderança, se especializa em vendas, se especializa em gestão de pessoas e sabe lidar com tanta coisa, mas não sabe lidar consigo mesmo. Não sabe lidar com as suas próprias emoções, com as suas próprias dores e com as suas próprias angústias. E aí não consegue ter resultados de alta performance em todas as áreas da vida. Aí a vida fica em desequilíbrio, a vida fica em desarmonia. E quando nós estamos nessa desarmonia emocional, a primeira parte do nosso corpo a ser afetado, do nosso organismo a ser afetado, adivinha qual é? O nosso sistema imunológico. Quando nós estamos emocionalmente equilibrados, quando nossas emoções estão alinhadas, o nosso organismo produz hormônios de maneira organizada. Agora, quando nós estamos desequilibrados emocionalmente, o nosso organismo começa a produzir hormônios de maneira totalmente desarmoniosa. E a primeira parte a ser prejudicada é o sistema imunológico. Por isso que pessoas com depressão ficam tão doentes. Já reparou? As pessoas com depressão, elas estão sempre doentes, porque a imunidade está baixa. E o que gera a depressão? O que causa a depressão? Geralmente, não é uma coisa, mas um conjunto de coisas que estão acumuladas, guardadas lá no subconsciente das pessoas, que de repente, por um gatilho, por uma ação, por alguma coisa que ela viveu, essa coisa funciona como se fosse um estopim, um gatilho que ativa tudo que estava guardado há tanto tempo, tudo isso vem de uma vez, de uma forma muito intensa e profunda, e a pessoa não sabe lidar. E não sabe lidar porque tudo isso acontece de forma completamente inconsciente. Porque a nossa mente, ela funciona assim. Nós temos a nossa mente consciente, nós temos a nossa mente subconsciente e nós temos o inconsciente. Isso aqui é a estrutura psíquica segundo a teoria do Sigmund Freud, o pai da psicanálise. O que é o consciente? O consciente é este momento, é o aqui, é o agora. Agora você está me vendo, ouvindo, o que você está sentindo nesse momento é o seu consciente. Representa só 10% das nossas ações. Os outros 90% estão no nível subconsciente e inconsciente. No subconsciente estão as memórias que, com algum esforço, pouco ou muito, a gente consegue resgatar. E também estão as nossas crenças. O que são crenças? Crenças é uma espécie de drive mental. É como se fosse um metaprograma que foi instalado na sua mente e determina como você vai funcionar. As crenças influenciam nas suas escolhas. Foram as suas crenças que determinaram e que influenciaram a profissão que você escolheu, a pessoa com quem você casou, a maneira como você lida com a sua vida espiritual, religiosa, social. As nossas crenças influenciam diretamente o nosso comportamento, que é o que garante, o que gera os nossos resultados. E no inconsciente? No inconsciente está tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu ao longo da sua vida, e principalmente toda a emoção que foi reprimida, toda a emoção ou desejo que foi reprimido, recalcado em algum momento da sua vida. Sabe tudo aquilo que você pôs debaixo da pedra? Colocou uma pedra em cima? Então, o problema de pôr uma pedra em cima é que continua lá, está debaixo da pedra. Então, está tudo guardado lá no inconsciente. A gente não consegue apagar nada negativo da nossa vida. Não dá para apagar trauma. Seria maravilhoso, não seria? Se nós pudéssemos pegar todas as dores da vida, todas as lembranças ruins e deletar. Mas não dá para deletar. O que a gente pode fazer, então? A gente pode mudar o sentido disso, mudar o significado disso. Nós podemos ressignificar. Porque toda experiência ruim que você teve produziu alguma coisa positiva.
Por incrível que pareça, toda experiência ruim produziu alguma coisa positiva. O que gera angústia? Quando eu fico focado só no lado negativo das experiências que eu vivi. Quando eu fico focado só no lado negativo da vida. É assim que funciona a mente de um depressivo. Pode estar tudo aparentemente maravilhoso em volta dele, só que a mente dele não consegue identificar o positivo, porque está focada no negativo. O nosso cérebro ele funciona assim. Ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele não consegue ser positivo e negativo. Ele não consegue ficar feliz e triste ao mesmo tempo. Ele não é multitarefas. Ele só consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, ou ele vai ficar triste, ou ele vai ficar feliz. Então, se você focar no lado positivo das experiências, você não consegue ficar angustiado. Vamos fazer um exercício bem rápido aqui agora, daí de onde você está mesmo. Vamos fazer uma experiência aqui. Respira bem fundo, corrija sua postura, fica numa postura ereta, né? Aquela postura confiante, né? Se for homem, postura de Superman, mulher, a postura da Mulher Maravilha. Puxa uma respiração bem profunda, assim, ó. Fechando os olhos e soltando o ar pela boca e dando um sorriso. Isso, agora pense em algo ruim. Viu só? Você não consegue. Você não conseguiu. Por quê? Para o seu cérebro, você está feliz. Isso aqui, ó, é expressão de alívio, de firmeza, confiança e felicidade. Então, seu cérebro entende que você está feliz. Então, se você está feliz, você não pode pensar em algo negativo. O nosso cérebro não consegue fazer as duas coisas. Então, funciona assim, ó, lei do foco. Tudo aquilo que eu dou foco, cresce na minha mente. Tudo aquilo que eu dou foco, se expande na minha mente. Toma conta da minha mente. Então, se eu foco no negativo, o negativo toma conta da minha mente e eu não consigo ver o positivo. Não é que a pessoa não quer, é que ela não consegue. A mente dela bloqueou o lado bom, bloqueou o lado positivo, está focada no negativo. E o que a gente faz, então, para ajudar essas pessoas? Ao invés de você dizer para o seu amigo, parente, pessoa que você ama, que está depressiva, poxa, meu, levanta da cama, vamos curtir a vida. Ao invés de você dizer isso, só se faça presente, só faça a presença. E diga, eu estou aqui. Se precisar, conta comigo. E quando essa pessoa quiser falar, se abrir, apenas ouça. Escuta ativa. Não fica ouvindo, pensando no que você pode falar para ajudar. Apenas ouça. Sinta o que aquela pessoa está dizendo. Faça ela se sentir acolhida. Faça ela se sentir acolhida. E lembre-se dela sempre. Lembre-se de mandar uma mensagem de incentivo. Não aquele incentivo crítico. O que é um incentivo crítico, Daniel? Levanta da cama, vamos curtir a vida, sai dessa aí, vamos lá. Isso é um incentivo crítico. Levanta da cama, vamos curtir a vida, sai dessa daí. Ou seja, eu estou criticando de uma maneira subliminar ou subjetiva o fato dessa pessoa estar nessa daí. Então, apenas diga, eu estou aqui, conta comigo para o que você precisar. E faça a presença e ouça essa pessoa. Só da pessoa poder falar, se sentir ouvida, acolhida, sem ser julgada, isso já traz um alívio gigantesco para a alma dela. E ajuda ela a sentir um alívio e começar a enxergar alguma coisa positiva na vida. E quando você quiser ajudar, ajude com perguntas. Pergunte para essa pessoa. Essas 3 perguntas que eu vou te fazer agora são perguntas que você vai usar para assumir o controle das suas emoções em momentos de crise, em momentos de conflitos, e que você também pode usar em contextos de uma conversa com um amigo que está depressivo, triste, angustiado, para poder ajudá-lo. Primeira pergunta, o que eu estou sentindo? Na hora da raiva, ou qualquer que seja a emoção, numa hora de um conflito emocional, respira fundo, oxigena o cérebro, mas respira bem fundo, ó. E solta o ar devagar pela boca e pergunte para si mesmo, o que eu estou sentindo? O que eu realmente estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? E o que eu posso fazer de maneira positiva com isso para ter um bom resultado? Pronto. Essas 3 perguntas você vai fazer para si mesmo, nesses momentos de crise ou de conflito, para você gerenciar e assumir. São 3 perguntas extremamente simples. Fala a verdade. Não é algo extremamente simples. É muito simples. Só que essas 3 perguntas extremamente simples, quando você faz elas, depois desse exercício de respiração, isso já ajuda a sua mente a se conscientizar mais do que você está sentindo e, por um instante,
ter mais controle sobre essa emoção ou sentimento que foi disparado. Quando você for conversar com alguém que está no estado profundo de depressão, dê prioridade a ouvir, a mostrar presença, a estar presente, mostrar que você está ali, transmitir para ela, mais do que falar, mas transmitir com seu comportamento e presença, que ela pode contar com você. E quando ela quiser falar, pergunte para ela o que você realmente está sentindo nesse momento. Qual é a sensação? Depois que ela falar, e falar bem, se quiser falar, você vai fazer a segunda pergunta. O que pode haver por detrás disso? O que você acha que há por detrás disso? Terceira, o que você gostaria de fazer com isso? Essas 3 perguntas vão ajudar essa pessoa a questionar os seus sentimentos. Porque nenhuma crença limitante, nenhum sentimento ou experiência emocional negativa resiste por muito tempo ao questionamento. Questionar as nossas emoções e sentimentos é o melhor caminho para que a gente possa assumir o controle do que a gente está sentindo e se conscientizar, né? Assumir o controle, mesmo que seja por um instante, para que a gente consiga organizar a nossa mente, organizar os nossos sentimentos. Então, não apenas sinta aleatoriamente as emoções. Não deixe as emoções controlar você. Controle elas. E você controla elas, você começa a assumir o controle delas apenas fazendo esse exercício extremamente simples. Respira e questiona com essas 3 perguntas. E isso já vai te ajudar a ter um maior controle no momento sobre o que você está sentindo. Isso vai te dar um poder de reação. Lembra-se disso que eu vou te falar aqui, ó. O seu cérebro, ele não te sabota. Ele trabalha para garantir a sua sobrevivência. O seu cérebro, a autossabotagem é um termo que a gente usa e que a gente acostumou a utilizar, mas, na verdade, o nosso cérebro trabalha em nossa defesa. Quando sua mente ou quando você vive experiências na sua vida que afastam coisas boas de você, é porque lá no seu subconsciente tem alguma crença de que aquilo pode gerar alguma experiência ruim para a sua vida. E o seu cérebro vai fazer de tudo para gerar comportamentos para afastar esse problema da sua vida. Imagina que você teve no passado experiências ruins com relacionamentos amorosos. E aí você passa a entender que relacionamentos amorosos não dão certo. Por exemplo, o homem pensa que toda mulher é interesseira, a mulher pensa que todo homem trai, né? Nenhum homem presta e assim por diante. Isso não é verdade. Isso não é realidade. Isso não é a verdadeira verdade. Isso é uma crença. Por quê? Porque existem homens fiéis. Por mais que você possa entender que são poucos, mas existem. Então, se existem, não são todos. Existem mulheres verdadeiras que não são interesseiras, não existem? E existem as interesseiras também. Ou seja, então isso não é verdade absoluta, isso é uma crença. E o que gerou uma crença assim em alguém? Alguma experiência que viveu no passado. Então, todos os sentimentos que você tem, eles têm origem em um pensamento. Esse pensamento tem origem em uma experiência. E um conjunto de experiências negativas, gerando pensamentos ruins, vai gerar ações ruins, comportamentos ruins e vai te levar a adoecer emocionalmente. Tá? Então, a gente vai ficar por aqui por hoje. Eu espero ter contribuído para o seu desenvolvimento, para a sua evolução pessoal, para que você aprenda, com esses passos simples e essas informações objetivas, a assumir o controle das suas emoções, assumir o controle da sua vida emocional, viver com a sua mente blindada e protegida contra os transtornos emocionais, seja da ansiedade, da depressão, e poder também ajudar pessoas que você ama. Foi um prazer estar com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, assim como eu amei estar com vocês aqui. Um grande abraço e até a próxima.